Eu queria convidar os irmãos para, junto comigo, abrirmos a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 7. Vamos ler do versículo 24 até o 28. Capítulo 7, versículo 24 até o 28. Tanto os irmãos que estão aqui dentro da igreja, como também os irmãos que estão pela rede social nos assistindo. Esta mensagem, sabe que Deus tem algo para falar conosco poderosamente. Diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 24 a 28, diz o seguinte: E todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido desconstruída sobre a rocha. Todo aquele ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Só lembrando os irmãos, quando a Bíblia fala, quando aqui fala que todo aquele que ouve estas minhas palavras, Jesus estava mencionando justamente os ensinamentos que antecederam essa passagem. Nós podemos ver aqui no capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Eles são exatamente a base de tudo aquilo que nós precisamos para podermos dizermos que somos ou não cristãos, né? Então não é questão apenas de ouvir palavras. Jesus, ele deixou bem claro aqui que ele que ouve e as pratica, né? Todos esses princípios. Hoje eu quero falar sobre o tema uma vida em construção. Todos nós estamos em construção de vida. Por mais que as pessoas chegam aí uma determinada idade, acima dos 60, dos 70, dos 80, eu ainda garanto vocês que a vida está ainda em construção. Em vida de construção. E para construirmos a nossa vida sentimental, espiritual, financeira, precisamos exatamente de uma base, aonde viemos nos segurar. Justamente está faltando hoje para que as pessoas tenham uma vida mais firme, é justamente uma base. Os irmãos sabem, está aqui nosso irmão Marcos, que conhece muito bem de construção. Essa passagem aqui, ela é típica dele, né? Típica daquilo que ele já faz com muita propriedade, né, Silvio? Muita propriedade. E sabe que uma base bem definida, uma base forte, você tem o quê? Uma construção forte. Então, para a gente ter uma vida firme e forte, é claro que é evidente que precisamos também, né, ter uma vida e ter um alicerce na nossa vida. O que nós, né, é isso que nós vamos aprender hoje aqui, viu, Marcos? Viu, irmãos? A nossa irmã lá atrás, né? O que eu quero passar para os irmãos aqui justamente o que é esta base? Como é que nós vamos construir esta base? Agora, a pergunta que nós sempre fazemos: como que você vê a sua existência hoje? Quando você se olha para o espelho, como é que você vê a sua existência? Como é que você encara, você vê a sua família, a base da sua família, os seus amigos, o seu emprego, sua escola, aonde você estiver, até mesmo o seu dinheiro? Como é que é a base disso tudo? Ele é uma base forte, né? E tudo, claro,
depende da nossa perspectiva, do que nós criamos para isso. Então, não cabe a nós, né, não deixar que a ansiedade, não deixar que as preocupações, né, venhamos nos levar a tomar decisões que não são viáveis. Decisões que vai fazer com que a gente, mais tarde, a gente reclama, a gente chora por ela, a gente vai lamentar por ela, né? É por isso que uma decisão sólida hoje, mas uma decisão forte hoje, vai trazer para o teu futuro, né, um futuro garantido de sucesso. Quantas pessoas vocês conhecem que hoje são pessoas que vivem, né, bem, tanto na questão familiar, como na questão financeira, como na questão espiritual, porque elas criaram um alicerce, elas criaram a base para a sua vida. E esse é um processo que é claro que devemos desenvolver e que vai, de todas as formas, demandar tempo. Não é simplesmente você vai criar. Por exemplo, se nós formos olhar para esta obra e fôssemos perguntar, né, o irmão Marcos, hoje é claro que o irmão Marcos não precisa responder, se fosse perguntar para o irmão Marcos sobre esta obra aqui, quanto tempo durou para ele formar a base desta igreja? É claro que ele ia falar que durou um tempo, não foi de um dia para o outro, né? Mesmo porque também eu sou muito leigo nesse assunto, eu não sou nem leigo, eu não conheço mesmo nada mesmo, né? E por pouco nós sabemos que não é somente jogar cimento, um concreto dentro de um buraco que está garantido o negócio, né? Existem outros fatores que tem que ser feito, com muito estudo, com muita sabedoria, né? Você tem que calcular, né, o que vai vir depois, porque quantas pessoas hoje querem ser grandes homens de Deus, querem ser grandes em empreendimentos, mas não criam, irmão Marcos, uma base para suportar o peso que vai vir depois, não é isso mesmo? Por exemplo, esta obra aqui, ela tem como garantia de colocar vários pesos em cima, né, sobre ela, né, mas foi pensado sobre isso. Tudo tem que ser pensado na nossa vida. Se nós queremos, eu quero, ser um grande empresário, mas será que eu tenho suporte para isso? Será que eu criei um alicerce para isso? Eu criei uma base forte para eu poder chegar lá e ser um grande empresário, ser um grande pastor, ser um grande isso, um grande aquilo? Então é preciso que nós viemos tomar isso sempre em conta, né? Por exemplo, eu quando vou lembrando, você se lembra da sua primeira professora? Alguns irmãos se lembram aqui, né? Aí eu praticamente lembro de alguns professores meus, né, que me ensinaram, e algumas delas me fizeram sentir uma apatia por uma matéria, uma empatia para outra matéria, né? Por uma matéria eu tenho paixão absoluta, outra eu já não sou muito cegado, porque foi a forma a qual eu olhei para o meu professor, né? Então, agora, por outro lado, eu me arrependo, né, por exemplo, na professora de português, me arrependo, né, por ter não me valorizado tanto este professor, né, não tendo valorizado tanto esse professor, né, e eu poderia estar hoje muito melhor na área da gramática, né. Eu, por outro lado, na área da matemática, eu já gosto da matemática, porque eu tinha uma professora que me fez olhar a matemática com um olhar mais assim, mais estimulador, né, mais estimulador. A ciência, né, que na época, hoje não tem mais ciência, agora várias repartições, né, mas na minha época eram ciências, né, biológicas, né. Então aí eu tinha um professor que ele era um expert professor, um professor abençoado, um homem que tinha uma sabedoria imensa. Então tudo isso estimula. Então a gente precisa voltar novamente a isso, a entender isso. Agora, quando nós olhamos para o lado espiritual, as coisas não mudam muita coisa não, só vai mudar para o natural, para o espiritual.
Somente isso. Jesus, aqui, ele começa a trazer para nós ensinamentos, né, no que antecede, é claro, essa passagem que nós lemos, justamente para poder nos dar a ideia se nós queremos alcançar algo grande. Irmãos, se nós formos levar em conta esses 3 capítulos aqui, amados, você vai ver, amado, a importância que tem você, ou melhor, como você é importante para Deus, ou como você vai dar importância ao Evangelho. E como você vai ver que a vida humana, ela é muito mais bela do que você possa imaginar. Foi isso que Jesus quis nos ensinar aqui. Então, não é somente apenas ler uma palavra, é você ter experiência com esta palavra. O que Jesus mais primava, o que mais Jesus ele se focava nos seus discípulos era que eles não somente ouvissem, mas que também eles praticassem. Se nós formos olhar aqui, irmãos, essa historinha aqui nos leva à nossa infância, né? Quem aqui não teve infância, né? A irmãzinha, né? Deve lembrar a irmãzinha. Qual é o nome da irmã? Irmã Maria? Maria, deve se lembrar de uma historinha típica. Isso aqui que nós lemos aqui. A história dos 3 porquinhos. Alguém já ouviu falar já? Já viu já, Silvio? O Silvio já ouviu já? Já está velho demais já. A história dos 3 porquinhos. Vocês já conhecem a história dos 3 porquinhos, né? Sabe que 2 deles eram preguiçosos e um deles somente que trabalhou. Um construiu a casa sobre a palha, o outro sobre madeira e outro com tijolos. E eles fugiram de quem? Alguém lembra? Do lobo mau, né? Eles fugiram do lobo mau. E aí cada um fez a sua casa, se escondeu na sua casa. O lobo mau foi até a casinha de palha. Deixou entrar, não deixaram entrar. Aí eles tranquilo pensava aquele porquinho, coitado, que estava seguro. Ele soprou, aquela casa de palha caiu. Aí ele correu lá, casa lá do porquinho que tinha feito a casa de madeira. Aí ele foi lá, soprou, a casa de madeira também caiu, e eles tiveram que ir para a casa do porquinho que fez a casa de tijolos. Só que ali o lobo mau se deu mal, né? Ali o lobo mau se deu mal, ele não conseguiu de maneira alguma derrubar aquela casa. E a pergunta é, qual foi a diferença desses 2 construtores aqui, que nós lemos, e a diferença da construção dos 3 porquinhos? Justamente foi o quê? A fundação. A forma que você vai fazer a sua casa. Né? Às vezes aquilo que demora mais, é justamente isso que vai te trazer segurança. Então, entendendo assim, vocês já reviveram aqui as suas infâncias, né? Do tempo que vocês ouviram a história dos 3 porquinhos. Eu ouvi muito dessa historinha do 3 porquinhos, né? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre 3 realidades sobre a vida humana. Eu quero hoje, né, pregar sobre isso. Como estamos falando sobre uma vida em construção, vamos falar sobre 3 realidades hoje que nós temos que aprender sobre a vida humana. A primeira dela diz o seguinte: cada um de nós construímos uma casa. Quero lembrar aos irmãos que esse aspecto aqui, ele não é opcional, se você vai ou não construir uma casa. Quer dizer que todos nós construímos uma casa. Todos nós. Né? Dizemos aqui a historinha do 3 porquinhos, né? Que todos 3 construíram uma casa. A diferença foi a forma que eles construíram, né? Então, e como é que nós vamos fazer isso? Né? Simplesmente porque pelas circunstâncias que a qual vai nos obrigar a construir esta casa, né? Por exemplo, nós podemos construir isso pelas escolas que nós estudamos. Nós podemos construir essas casas pelos compromissos que nós cumpramos. Podemos construir as nossas casas pelas amizades que nós cultivamos, pelo dom e talento que nós desenvolvemos,
também por cada promessa que nós honramos, né? Como nós gastemos o nosso tempo também, é uma forma de construir, né, a nossa casa, e como nós gastamos os nossos bens financeiros e tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Tudo faz parte da nossa vida e da nossa casa. Não tem como você fugir disso. Então não tem como você opinar: eu não vou construir casa, não. Não existe isso. Todos nós construímos casa, né? E as escolhas, é intermédio das nossas escolhas, é que vão determinar exatamente se aquilo que estamos construindo vai dar certo ou não. Como é que nós temos escolhido hoje? Eu quero aqui trazer algumas coisas para vocês nessa noite, né? Qual o tipo de material que você está usando para construir a sua casa? Ela é um material resistente? Ela é algo que é confiável? Então tudo isso é o que vai somar. Não adianta nós querermos, né? Queremos fazer algo muito rápido, né? Aqui, os irmãos observam que a diferença dos dois é que um construiu sobre a rocha, outro sobre a areia. O mesmo rio, podemos ver aqui, olha, o mesmo rio, a mesma chuva que caiu, o mesmo rio que transbordou, o mesmo vento que soprou, naquele que construiu sobre a rocha, foi os mesmos que caiu, foi a mesma chuva que caiu, e que o mesmo rio que transbordou, foi o mesmo vento também que soprou sobre aquele que construiu a sua casa sobre a areia. A diferença, lembrem, meus amados irmãos, mais uma vez aqui, foi a forma que construíram. O problema é que geralmente nós não nos preocupamos com o agora, né? Ou melhor, nós só nos preocupamos com o agora, esquecemos do amanhã. Imaginamos você construir a casa, quantas casas caem, vocês veem aí, né, as pessoas perdendo as suas casas, né, caindo de morro abaixo. Você vai ver lá, você vai observar, o Marco está aqui, conhece isso muito bem. Se você for estudar e olhar como é que foi feito aquilo tudo, foram feito de forma muito rápida, né? Mas é porque estavam precisando morar, estavam precisando entrar, mas isso não justifica, né, perder a sua vida ou se arriscar e perder a sua vida de uma má construção. É o que está acontecendo hoje. Como é que você garante que você está bem morado? Como você garante que você está morando bem? Que você está seguro quando vir a chuva? Porque às vezes é que vai fazer, é o que vai acontecer quando vem adversidades, irmãos. É quando vem as chuvas, é quando sopram os ventos, é quando transbordam os rios. É que você vai ver se a casa está boa ou não, se ela está firme ou não, né? E às vezes nós esquecemos de pensar no futuro. O que prevalece é o futuro. Hoje, quando você constrói a casa hoje, sabe? Porque o tempo está bom, o tempo está maravilhoso. Eu particularmente, eu falo isso porque quando eu construí a minha casa, eu já tinha experiência que lá na rua onde nós moramos, ali enche. Agora melhorou um pouquinho agora, né? Mas enche. Eu morei lá, eu fui criado lá. Aí eu casei, vou fazer uma casa agora, irmão Silvio. E como é que eu vou fazer minha casa? Vou fazer a casa no baixo? Não, eu pensei, peraí. Minha mãe sofreu tanto com a casa dela, eu não vou fazer isso, eu não vou colocar minha família também nesse risco também. Construí a minha casa mais ou menos 80 centímetros em cima do nível da rua. Não está muito alta não, meu irmão. Está quase no mesmo nível da rua hoje, hein? Essa é a ideia. Mas graças a Deus, nós estamos morando mais de 20 anos lá naquele local, nunca entrou água na nossa casa. Olha que a rua, né, no meio lá da esquina lá, e até no peito. Mas nunca entrou água na nossa casa, porque eu pensei no futuro. O maior problema é construir sem pensar que pode vir a tempestade, que pode vir o lobo mau.
Ninguém aqui está, sabe, irmãos, estão aqui ignorantes em referente ao lobo mau que está lá fora. O diabo, quero lembrar os irmãos que ele veio matar, roubar e destruir. O propósito dele é acabar com o ser humano. E nós estamos construindo casas para que ele possa arrombar, entrar e fazer uma arruaça. Temos que nos preocupar com isso. Então, escolhas erradas, determinar coisas erradas para a nossa vida, né? As nossas escolhas, ela vai de alguma forma impactar, seja ela negativamente ou seja ela positivamente. É por isso que temos que seguir o exemplo, o ensinamento de Jesus, quando ele falou lá em Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo a dia, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus, negar tudo, significa, né, com fé, continuar com fé no caminho do Senhor, não deixar que os hábitos mundanos, eles venham entrar e fazer parte da nossa vida. Sabia que os hábitos mundanos, eles têm uma mania de nos tirar ou de nos virtuar dos caminhos de Deus. E se nós não tomarmos cuidados, nós vamos acabar nos desviando sem a gente perceber. Existem alguns sinais que nós temos que tomar cuidado na nossa casa. Primeiramente, essa preocupação excessiva de querer agradar outras pessoas. Tome cuidado de querer agradar outras pessoas. Olha, querem que suas escolhas sejam verdadeiras por outras, sejam validadas por outras pessoas. É impossível agradar todas as pessoas. A falta de decidir por nós mesmos. Tudo isso é um problema muito ruim. Um problema que vai trazer, porque as pessoas decidem por você. Não faça isso. Quem comanda a sua vida, quem vai se rebentar futuramente, não vai ser as pessoas que decidiram por você, não. Vão ser você mesmo. Então você precisa decidir por si próprio. E outra coisa também, que nós precisamos também tomar muito cuidado ao construir nossa casa, que a ansiedade, isso é, viver pela crítica de outras pessoas. Irmãos, que se importe que pessoas estão criticando a mim ou não. Tem um ditado que fala: quem paga as minhas contas? Já viu isso já? Quem paga as suas contas? É as pessoas que estão te criticando? Claro que não. Então vamos nos importar com isso. Isso cria ansiedade dentro de nós, porque a gente fica preocupado, sabe, com o que as pessoas vão pensar a nosso respeito. Como é que elas vão dizer, o que elas vão dizer se elas me verem, né? Eu fico admirado com o nosso irmão Silvio. Ele não está nem aí. O que as pessoas vão dizer se ele está com o carro assim ou carro assado, né, irmão Silvio? Deus te abençoe. E pergunte se ele fica ansioso por causa disso. Não. E essa é uma realidade, amado. Não tem que se preocupar, não. Se minha roupa está, se eu estou com a mesma camisa de ontem, se o meu sapato é o mesmo, se o meu relógio, eu não mudo de relógio, se meu celular é o mesmo, para que se portar com isso? Mas tem pessoas, amados, que vivem em função disso, infelizmente. E a outra coisa que é o prazer de falar da vida das outras pessoas, isto é, a famosa fofoca. Eu não se importar com isso não, amado. Não entre nessa, sai fora disso, né? Cada um de nós vamos cuidar da nossa construção. Está mal pintada? Está em alvenaria? Não importa. O importante é que eu moro lá e o lobo mau pode soprar o que quiser, mesmo que esteja em alvenaria. Ele pode soprar, pode vir, pode cair as chuvas, pode soprar os ventos, pode correr os rios, mas ela não cai. Ela não tem beleza, mas ela não cai, porque tem fundamento. A ver a realidade, falamos que cada um de nós construímos uma casa. A segunda realidade sobre a vida humana é:
cada um dos dois homens passou por dificuldade. Irmãos, tem uma certeza, uma sentença bíblica. Ela é sentença, eu considero como sentença. Neste mundo, todos nós passaremos por aflição. Independente. Observe só. Aqui em Chapecó existe bons. São bons ou existe maus? Sim ou não? Ei, existe maus também, existe? Mas também existe bons, não existe, irmão Marcos? Existe bons. Lá no Leandro existe bons e maus? Não existe. Mas quando cai a chuva, né? Ela cai a chuva aonde? Só onde está o maus, né? Não, ela cai também sobre os bons também. Quando o sol vem para poder brilhar a cidade, aí sim, né, irmão Marcos? Aí ela vai só cair sobre os bons, né? Não, também brilha também sobre os maus. O que eu quero dizer com isso? Independente que a pessoa que sejam bons ou maus, todos, o sol vai brilhar sobre todos os dois. Sobre os bons, sobre os maus, vai brilhar sobre os bons e maus, a chuva também vai cair sobre os bons e os maus, enfim, não existe distinção quando algo vai acontecer. Por exemplo, a chuva caiu em temporal, entra água também em casas de bons, e também entra água também em casas de ruins, de pessoas maus. E assim sucessivamente. A sentença é a mesma, palavra por palavra, não tem jeito. E não há como não enfrentar a tormenta. Todos nós vamos passar pela tormenta. Não há como construir uma casa sem que você passe por alguma dificuldade. Isto é, você não vai crescer sem que você passe pela tormenta. Isso praticamente é impossível que você não passe por isso. Todos nós vamos passar por isso. É por isso que temos que nos preparar a cada dia. Viver nesse mundo todos nós estamos sujeitos. Temos que, inclusive, temos que ensinar nossos filhos a passar pelas tormentas. Ensinar para eles como enfrentar as dificuldades do dia a dia. Então, as tormentas da vida são, primeiramente, inevitáveis. São inevitáveis. Jesus disse, aqui, olha, no mundo vocês passam por aflições. Ele falou claramente sobre isso. As aflições, as tormentas também, as aflições, as tribulações também são variáveis. Cada um vai passar por aquilo que está sujeito a ele passar. Eu não posso julgar a minha luta pela luta dos irmãos. Eu não posso comparar a minha luta com a luta do Marcos, com a luta do Silvio, da luta dos irmãos. Não posso fazer isso. Cada um tem a sua forma de confrontar com ela, né? Então você está podendo passar por isso? Então passou, amém. Agora são variáveis. Você não tem que comparar, olha, a luta do Marcos é menor do que a minha. Quem disse que a luta dele é menor do que a minha? Ou se a minha é maior do que a dele? Não é, meu Marcos? Entendeu, irmãos? Não existe essa forma de você querer fazer fazer essa comparação. Não tem como. Não existe isso. Olha o que o salmista diz no Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Olha que coisa interessante. Outra coisa também que as tormentas são, elas são relacionais, elas são de aspectos familiares. Cada família tem as suas lutas, tem as suas dificuldades. A minha dificuldade na minha família não é a mesma que os irmãos têm nas suas famílias. Agora, é claro que uns podem ajudar o outro, né? Isso é maravilhoso, é o que faz a gente nos sentir forte. Está entendendo? Elas são de família para família.
E também existe também nas tormentas as tormentas emocionais, aquelas que todos nós passamos, medo, raiva, rancor e outras coisas, outros sentimentos mais. Todos nós temos sentimentos, nós somos humanos. E por sermos seres humanos, com certeza nós também vamos ter as nossas tormentas emocionais. Vamos passar por problemas emocionais, que somente aí eu não posso mais comparar com o que os irmãos passam. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando nós julgamos alguém que passa por depressão, quando alguém passa por medo, passa por raiva, porque nós não temos condições de julgá-la de maneira alguma, porque não temos condições para isso. E outra também, a última, elas também são imparciais, acontecem com todos. Aí muitas perguntam assim, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que eu agora, né? Você ouve isso muito quando as pessoas vão dar entrevista lá na televisão a respeito a algumas situações que ele passava. Eles sempre falam assim, olha, nós devemos ouvir muito isso em noticiário, mas nós nunca vamos pensar que isso poderia acontecer conosco. Mas aconteceu. Mas acontece. Acontece. Então, podemos ver que é nas tormentas que vamos saber como foi construída a nossa casa. Como é que eu vou saber se a minha casa está bem construída ou não? Nas tormentas. É por isso que, se houver algum abalo na sua casa, é hora de chamar quem? O construtor espiritual da nossa vida, o Espírito Santo. Quantas vezes Marcos, você já foi arrumar casas quase caindo já? Né? Então, é mais ou menos essa linha aí que eu quero que os irmãos entendam. Né? Quantas casas o nosso irmão Marco foi arrumar que quase estava caindo? Mas por que não caiu? Porque chamou ele rápido. Marco, vamos lá rapidinho. Vamos lá. Né? Por favor, me ajuda lá. Aí o Marco olhou, só olha, aí vai ter que gastar mais um pouquinho, né? Vai ter que furar mais um buraquinho aqui, não é assim mesmo, Marco? Eu não entendo essa coisa não, mas eu já ouvi falar nesse negócio já. Olha, vai ter que agora, vai ter que colocar mais, mas tem custo, é claro, tem custo. Você vai ter que me pagar, é claro, como pedreiro, e comprar o material, e vai ter que comprar material bom. É porcaria não conta coisa pouca não. E aí o que aconteceu depois? A casa ficou firme. Às vezes acontece isso na nossa vida espiritual, né? Momento de crise, de dificuldade, a gente vai ver que realmente aquela área estava vulnerável demais, eu quase caí, mas eu chamei rapidamente alguém para poder ajustar a minha casa. Eu já vi casos de pessoas, pessoas fazendo casas que alguém chegou e falou, olha, eu posso fazer uma laje nessa casa? Você pode. Mas aí você vai ter que abrir alicerce de novo, né? Fazer aquelas colunas de novo, aquelas colunas doidas que só você sabe fazer, né? Vai ter que fazer de novo, aí sim você faz a casa de novo. Num modo, resumindo aqui, vai ter que construir quase a casa de novo, né? Mas tem solução. Tem solução. Mas, vocês estão entendendo? Existe solução para a nossa vida espiritual. Mesmo que ela esteja quase a pique, quase caindo, as chuvas vieram e bateram na casa, os rios sopraram contra ela, transbordaram contra ela, o vento abateu com o seu sopro contra ela, e quase caindo, mas você pediu socorro a tempo. E Deus foi lá e te ajudou a reconstruir a sua casa novamente. Vamos falar sobre a primeira realidade. Nós falamos que cada um de nós construímos uma casa. A segunda realidade, que cada um de nós enfrenta tormenta. E a terceira realidade, a última, quer dizer, a terceira realidade sobre a vida humana. Cada um de nós escolhe onde construir. Sabe, nós temos esse direito. Deus nos dá esse direito de construir aonde nós queremos construir.
Agora, é claro, por exemplo, onde nós construímos lá, era mangue. Para construir mangue, você tem que chamar alguém que saiba mexer com esse negócio. E senão, a casa vai ser construída de qualquer maneira, vai cair a chuva, vai soprar os ventos, vai transbordar os rios, a casa vai cair. Então, tem que saber construir a casa. Independente do local, né, o local. Como é que você cria uma tese da vida? Você já perguntou isso já, irmãos? Como é que você vai criar uma tese na sua vida? Como é que você vai ser uma tese para este mundo? É claro que a tese, ela nos traz 3 condições, 3 formas. A primeira dela, informação, conhecimento e fundamento. Informação, aonde você está buscando a informação para você construir ou você levar a sua vida? Aonde você está obtendo conhecimento? Como é que está vindo? Aonde está vindo esse conhecimento? Agora, o pior de todos, será que essas informações, esses conhecimentos que você tem, vai lhe trazer fundamento mesmo? Será que vai trazer fundamento mesmo? Será que você vai ficar firme? A segurança de qualquer construção, repito aqui, depende da fundação. A fundação, você sabe que ninguém vê. Você compra uma casa, o maior perigo é você comprar uma casa sem que você conheça como é que foi construída esta casa. Você não sabe o que está debaixo dela. Não sabe como é que foi feito a fundação dela. Não é assim mesmo? Como é que você vai comprar, você vai ter segurança numa casa? Na minha casa eu sei. Aqui na igreja agora, eu sei que eu posso fazer o que eu quiser, que nós quisermos. Na minha casa, eu sei como que foi feito ela. O Marco, o Silvio que fez. Você construiu sua casa? Não, né? O Silvio sabe, ele construiu a casa dele, então ele sabe o que ele pode fazer na casa dele ou não. Mas quando você compra uma casa, você não sabe. Tem que tomar esse cuidado para isso, né? Então, uma escolha tola vai levar a quê? A uma casa ser construída sobre a areia. Colocar sua confiança naquilo que simplesmente não pode sustentar você no mundo de crise é que vai levar-nos, ou nos leva sempre à queda. Seja ela que for, seja ela profissional, seja ela, tanto ela familiar, relacional, como ela espiritual, e assim por diante. Temos que tomar cuidado. Tem uma coisa que a Bíblia diz bem claro, escute aqui, irmãos, o que a Bíblia fala sobre isso. Jeremias 17:5. Ela disse, olha, assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, cujo coração se desvia do Senhor. Isto é, maldito é aquele que vai confiar em si mesmo. Gente, nós não podemos confiar em nós mesmos, nem nós mesmos, imagine os outros, né? Então precisamos buscar a informação primeiro, conhecer os fatos primeiramente, para depois lançarmos o nosso conhecimento sobre os fatos. Significa, se você vai encontrar amparo em qualquer outra coisa a não ser a sabedoria, o poder e o cuidado de Deus. Isto é, na minha vida, né, na sua vida, aonde você está construindo algo que vai viver eternamente. Irmão, nunca vou esquecer uma coisa. Você foi criado para ser eterno. O que você está construindo hoje dentro de você é algo para viver eternamente. Às vezes nós esquecemos desse detalhe muito importante. Esquecemos de saber que nós somos criados para viver eternamente. Né? Tem um jargão aí fora que as pessoas infelizmente usam, e eu tenho muito temor em querer apresentar elas. A pessoa, olha,
quando a respeito da volta de Jesus, se falam desde os nossos antepassados. Tudo bem, até concordo com eles. Mas tem que lembrar que a eternidade do ser humano começa quando nós nos confrontamos com a morte. E quando estamos vivos, estamos ainda em busca de uma eternidade. Ou melhor, estamos vivendo a eternidade e não podemos perdê-la ela. Mas quando você passa pela morte, você já entrou para o aspecto da eternidade. Seja ela uma eternidade sem Deus, ou seja ela uma eternidade com Deus. Aí depende do que eu estou construindo hoje. É por isso que nós não podemos de maneira alguma perder o fio da espada, continuar construindo. Agora, por que aquele homem escolheu a areia? Deixa eu terminar aqui, falar sobre isso. Por que ele escolheu a areia? Olha só, irmãos, interessante. Primeiramente, sempre é mais fácil construir uma casa sobre areia, porque é plano, é nivelado, não precisa cavar. Entendeu, Marco? É simples, é muito mais fácil. Imagine você construir uma obra como essa aqui. Muito mais difícil. Olha o trabalho que dá. Diga aí, o senhor, Diga a ele aí, o Marcos. Diga aí aquele que vive em construção, construindo casas, o trabalho que dá em construir uma casa sólida. Mas a casa sobre a areia é simples. Eu me lembro que, muitos anos atrás, eu trabalhava numa empresa lá na Barra da Tijuca, chamada Sersan. Eu vou falar o nome agora, que vai para lá, para a rede social, ela nem existe mais. Inclusive o dono foi preso depois. Igreja Sersan. Olha só, Júnior, que situação. Aí depois de muito tempo, e depois que eu larguei, o prédio caiu. É claro que nós estávamos lá e víamos que a areia, sabe, que eles construíam o prédio, era a areia da praia. Pegava a areia da praia e construía os prédios lá. O que aconteceu com o prédio? Caiu. Ali nós temos a certeza do que Jesus está falando aqui. E é a certeza que nós vivemos hoje. É muito mais fácil, muito mais simples. Toma cuidado com esse negócio de casa aí, amados. A segunda. Tem a segunda, são duas. Tem a segunda. Sempre é mais rápido. Não é necessário esforço adicional. Não é necessário determinação, compromisso. Simples e rápido. Coisa moleza, coisa rápido. Sabe o que acontece hoje, amados? Até mesmo quantas igrejas estão sendo levantadas sem escola dominical, igrejas sendo levantadas sem pastores sem instruções teológicas, sem conteúdos teológicos, igrejas sendo levantadas, e você vê que às vezes é necessário fazer algumas coisas que não convém. Que a gente olha e a gente até duvida que alguém pudesse fazer aquilo, mas fazem de errado dentro de igrejas hoje, inventam um caminhão de coisas que a qual nunca Jesus falou, nunca Deus aceitou. Por que fazem isso? Porque ignoram justamente os princípios bíblicos. E por ignorarem os princípios bíblicos, porque não são formados nisso. Irmãos, eu não concordo de maneira alguma, e pode, quem quiser aí na rede social querer me confrontar sobre isso, eu estou às ordens para isso também, irmão. Não tenho medo desse negócio não. Eu não aceito pastores crescendo dentro de igrejas sem formação teológica. Tem que ter teologia, tem que estudar a palavra de Deus, Igrejas que estão trocando escola dominical por outras coisas mais, e o que fundamenta a igreja é o ensinamento bíblico, é uma pregação expositiva, é uma pregação que a qual expõe a palavra, que a qual mostra a palavra, que a qual detalha a palavra, para que as pessoas possam entendê-las e guardá-las dentro de si, para que quando chegar lá fora e enfrentar adversidades, possam elas vencer adversidades. Quantos crentes, amados, que estão aí vivendo, sabe,
não sabe lidar com adversidades, são os problemas fora da igreja. Porque não são ensinados como deveriam ensinar. Agora, é claro, construir sobre a rocha requer esforço, cansa. É mais duro. Vocês pensam o quê? Para você ter um alicerce espiritual na sua vida, você precisa estar firmado na palavra de Deus. Ai de mim, digo com muita sabedoria e propriedade, se não fosse o conhecimento que eu tenho, talvez eu não estaria aqui. Passei por muita dificuldade na minha vida. As provações vieram. E quando você confronta a sua vida com o ministério ainda por cima, elas vão aumentando mais ainda as dificuldades. Os problemas aumentam. As lutas, elas aumentam. E se você não tiver um alicerce, não tiver uma base, você não vai conseguir suportar. Jesus se preocupava muito com os discípulos quando ele falou sobre isso aqui. Se eles não estiverem ligados na prática disso aqui, do que eu ensinei, lembra que eu falei? 5, 6 e 7 de Mateus, lembra? Se eu estiver ligado nesses 3 capítulos, nos ensinou durante esses 3 capítulos, eles não iriam chegar lá. Não foi fácil, não. Quando você faz um estudo assim, sistemático da caminhada dos discípulos, você vai ver que eles cometeram muitos erros. Muitos erros. Não tem ideia. Eu estava lendo o capítulo 9 de Lucas. Um dia, se vocês puderem, dê uma olhadinha no capítulo todo. E eu comecei a observar o capítulo 8. Irmãos, ali se encontram 12 erros dos discípulos. 12 erros. Não tem ideia. Mas não foram erros. Talvez erros que nós cometemos, sabe, Silvio? Que nós cometemos no dia a dia. Um dia eu lendo, sabe, sobre eles, eu comecei, Jesus, eu estou incluído pelo menos 2 aqui. Num 2 desse aqui, meu Deus do céu. Preciso rever meus conceitos. Está vendo a preocupação de Jesus com eles? Mas Jesus, é claro, não deixou eles de lado. Ao contrário, ensinou-os. Aí mais tarde, você vai ver o resultado disso. Foi construindo, sabe? Foi esforço, não foi fácil. Ô turminha ruim de lidar com elas, né? Um dia alguém perguntou para mim, mas Jesus, ele quer que... Não, peraí. 11 deles eram problemáticos. Só existia um, sabe, irmãos? Que tinha... só tinha um mais centrado entre eles. Só tinha um mais centrados. Jesus era tudo doido. Cometia vários erros. Erros grotescos, alguns até cometiam. Mas, sabe? Um deles, ele era o certinho. Falava melhor, tinha uma cultura melhor. Porém, justamente este foi que traiu Jesus com um beijo. Judas Iscariotes. Olha que coisa. Justamente esse. Então Jesus olhava para aqueles 11 e 3 deles chamaram a atenção de Jesus. Que aqueles estavam realmente a casa deles estava totalmente ruim. Pedro, João e Tiago. Esses cabras, eu vou falar a verdade, irmãos. Se fosse eu pastor dos 3, eu acho que eu teria escolhido os 3.
Mas Jesus não, Jesus olhou para eles com um olhar de amor. Os levava, sabe, a entender a base do sacrifício, da dureza. Porque para eles crescerem, precisavam fortificar os seus emocionais, a sua vida espiritual. E assim foi. E mais tarde, eles foram chamados como a coluna da igreja em Atos dos Apóstolos. Então, queridos, estamos vivendo momentos difíceis. A tendência, sabe, queridos, é piorar. Quero lembrar os irmãos. Mas Jesus disse uma coisa que nos chama a atenção. Bem-aventurado é aquele que, quando o Senhor voltar, encontrar fé nesta terra. Vou repetir. Jesus disse uma palavra que me chama a atenção, que eu quero trazer para os irmãos assim. Bem-aventurado aquele que, quando o Senhor voltar, encontrar fé nesta terra. Então, quer dizer o seguinte, vamos ficar firme. O resultado sempre será o melhor quando nós nos esforçarmos mais pela construção da nossa vida. Lembra de uma coisa, independente, a sua vida está em construção. A minha vida está em construção. E se nós não fortificarmos ela a cada dia, nós não vamos conseguir chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Amém? Cuide vossas cabeças. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, mediante o que nós falamos nesta noite, Pai, que a sua palavra falou em nosso coração, em nossas vidas, que o Senhor nos abençoe, Pai, nos ajude a fortificar a nossa vida, que a nossa construção de vida seja, Senhor, alicerçada em Ti, Deus, na sua palavra, na prática da sua palavra, Deus. Nos conduza cada dia mais diante da sua vontade, do Senhor Espírito Santo, que sempre está conosco, nos ajudando a entender a sua palavra. Nos abençoe. É o que oramos pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe todos, em nome de Jesus.